E aí, povo de Deus, e aí, vida, e aí, terra, e aí, luz, e aí, ser humano, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E hoje nós iremos gravar aí o capítulo 9 e o capítulo 10 de Josué. O Estatuto, Acordo dos Gibeonitas. Bora para a leitura. Ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas na Cefelá, entre a planície costeira e as montanhas, em todo o litoral do mar Grande, até o Líbano, heteus, amoreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeão tomaram conhecimento do que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximo de nós? E sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? Ao que eles afirmaram: somos teus servos. Entretanto, Josué lhes questionou: mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de Yahvé teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, de tudo quanto realizou no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis amorreus, que estavam a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Então os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram: tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e declarai-lhes: somos teus servos, fazei, pois, um pacto de paz conosco. Eis o nosso pão. Estava quente quando o tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar, e agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido à longa jornada. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Presta atenção. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade israelita afirmaram este juramento. Acontece que 3 dias depois de fazerem acordo com eles, descobriram que eram um povo vizinho, que vivia nas proximidades do arraial de Israel. Então os filhos de Israel partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as cidades dos heveus eram Gibeão, Quefira, Berote e Kiriat-Jearim. Todavia não os atacaram, porquanto os líderes da comunidade lhes havia feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, toda a congregação israelita queixou-se contra seus líderes. Então, os principais de Israel ponderaram diante de toda a comunidade: nós lhes juramos por Yahvé, Deus de Israel, e portanto não temos como descumprir a palavra empenhada e tocar neles, né? O povo queria matá-los. Isto, né? E os líderes não. Isto é o que lhes faremos: permitir-lhes a vida, conforme prometemos.
para que não venha sobre nós a ira divina por quebra de juramento. No entanto, afirmaram os principais, que vivam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve a promessa dos líderes de Israel. Então Josué convocou os gibeonitas e os interrogou: por que nos enganaste, argumentando: estamos muito distantes de vós, quando, na verdade, habitais em nossas cercanias? Agora, pois, sois malditos e jamais cessareis de ser escravos, trabalhando de sol a sol, como rachadores de lenha e carregadores de água na casa do meu Deus. Eles explicaram a Josué: é que se anunciou com certeza aos teus servos a ordem dada por Yahvé, teu Deus, a Moisés, teu servo, que vos entregar toda essa terra e se exterminar diante de vós todos os seus habitantes. Por isso, com a vossa aproximação, fomos tomados de um pavor desesperador pelas nossas vidas. Eis porque agimos assim. Agora, pois, estamos em tuas mãos. Faze-nos aquilo que te parecer bom e justo. E Josué os tratou, e assim Josué os tratou. Livrou-os das mãos dos filhos de Israel, que não os mataram. Naquele dia Josué determinou que passassem a ser rachadores de lenha e carregadores de água a serviço da congregação israelita e do altar de Yahvé, em qualquer lugar que o Senhor escolhesse para a sua adoração. É o que eles são até os dias de hoje. 5 reis atacam Gibeão, capítulo 10. Ora, aconteceu que Adoni-Zedeque, senhor da justiça, rei de Jerusalém, foi informado de que Josué tinha conquistado a grande cidade de Ai, destruindo-a completamente. Soube também que Josué havia feito com Ai e seu rei o que fizeram com Jericó e seu rei, mas que o povo de Gibeão conseguia realizar um pacto de paz com Israel e estava vivendo no meio dos israelitas. Ele e o seu povo sentiram grande temor, pois Gibeão era uma cidade tão grande como as cidades governadas por reis, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram considerados fortes guerreiros. Então Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, mandou um apelo a Roão, rei de Hebron, a Pirom, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Lax, e a Debi, rei de Eglon: subi a mim depressa e ajudai-me a atacar Gibeão, pois esta cidade fez a paz com Josué e com o povo de Israel. Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Esbom, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon. Sitiaram Gibeão e atacaram. Josué socorre Gibeão. Os gibeonitas ouviram esta mensagem, enviaram esta mensagem a Josué: não abandones os teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. Imediatamente Josué partiu de Gilgal, ele e todos os seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel. E Yahvé falou a Josué: não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te poderá resistir. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. O socorro que vem do céu. Nosso socorro aí, gente. O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhes impôs severa derrota em Gibeão. Os filhos de Israel os perseguiram na subida de Bate-Eron e os mataram ao longo de todo o caminho até a Zeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Oron para a Zeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas.
No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel. Sol, detém-se em Gibeon. Olha que maravilha, pessoal. E tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. Vamos ouvir o que aconteceu. Presta atenção. O sol parou e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está escrito no livro de Iachá dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte. Quase um dia inteiro. Rapaz, esse é o nosso Deus. Percebe? Nunca houve dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque Yahvé lutava por Israel. Retornou Josué e com ele todos os israelitas ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis fogem apavorados. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. No entanto, Josué foi informado de que eles tinham sido encontrados numa caverna em Maquedá. Então ordenou Josué: rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela homens para guardá-la. Vós, todavia, não vos detenhais. Persegui vossos inimigos, atacai-o pela retaguarda e não os deixais chegar às suas cidades, pois o Senhor vosso Deus os entregou nas vossas mãos. Enquanto Josué e os filhos de Israel acabaram de lhes infligir uma grande derrota a ponto de exterminá-los, quase que a todos, alguns sobreviventes conseguiram escapar e entrar nas cidades fortificadas. Todo o povo israelita voltou ao acampamento, são e salvo, junto com Josué em Maquedá, e depois desse acontecimento, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então Josué ordenou: abri a entrada da caverna e fazer sair dela os 5 reis e trazei-mos. Agiram, pois, assim, e tiraram do fundo da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, de Jarmute, de Lax e de Eglon. Assim que levaram todos esses reis à presença de Josué, ele convocou todos os homens de Israel e instruiu aos comandantes do exército que o haviam acompanhado: aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Ao que eles, aproximando-se, puseram o pé sobre o pescoço deles. Então enfatizou Josué: não temais e nem vos acovardeis, mas sede fortes e destemidos, pois assim tratará Yahvé todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Em seguida Josué feriu e matou os reis inimigos e mandou que fossem pendurados em 5 árvores bem altas, onde seus corpos ficaram à vista de todos até o cair da tarde. Ao final do dia, por ordem de Josué, tiraram-nos das árvores e lançaram-nos na caverna onde haviam buscado refúgio. Foram colocadas grandes pedras à entrada da caverna, as quais permanecem lá até o dia de hoje. Outras conquistas em Canaã. No mesmo dia, Josué atacou e conquistou Maquedá. Matou o rei à espada e exterminou todos os moradores da cidade, sem deixar um só sobrevivente. E fez com o rei de Maquedá exatamente o que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel com ele avançaram de Maquedá para a cidade de Libna, e também a atacou fortemente. E Yahvé a entregou com o seu rei nas mãos de Israel, que a passou completamente ao fim da espada, bem como a todo ser vivo que lá se encontrava. Não deixou nenhum sobrevivente, sequer. Tratou o seu rei do mesmo modo que tinha tratado o rei de Jericó. Então Josué e todos
os homens de Israel com ele passaram de Líbina a Laques, que sitiaram e atacaram. E Javé entregou Laques nas mãos de Israel, que a conquistou no segundo dia, e também matou à espada todos os que viviam nas cidades, da mesma maneira como havia agido em Líbina. Neste interregno, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laques. Todavia Josué igualmente o derrotou, a ele e a todo o seu exército, sem deixar um só adversário vivo. Josué e todos os homens de Israel com ele avançaram de Laques para Eglon, cercando-a e atacou. Os israelitas tomaram essa cidade no mesmo dia em que se sitiaram, feriram a espada e aniquilaram todos os que nela moravam, exatamente como havia feito ao povo de Laques. De Eglon, Josué partiu com todo o Israel a Hebron, e também atacaram esta cidade. Tomaram-se e a passaram ao fio da espada, bem como o seu rei, todos os seus povoados e aldeias, e tudo que nessas terras se achou de ser vivo, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram completamente a cidade de todos os que nela viviam, como tinham feito em Eglon. Logo depois Josué e todo o Israel com ele voltaram e investiram contra Debir. Tomaram a cidade e seu rei e todas as suas aldeias, e os mataram à espada. Liquidaram todos os que nela habitavam, igualmente deixaram um único sobrevivente. Fizeram com Debir e seu rei o que haviam feito com Líbina e o seu rei e com Hebron. E foi deste modo que Josué tomou posse de todo aquele território, incluindo a Serra Central, o Negueb, a Cefelá, as planícies e as costas, com todos os seus reis e exércitos. Não permitiu que sobrevivesse um só inimigo. Exterminou todo ser que respirava como anátema, tudo em conformidade com o que Javé, o Deus de Israel, havia expressamente lhes instruído. Josué derrotou e aniquilou todos os seus adversários, desde Gades-Barneia até Gaza, assim como toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. De igual modo, subjugou todos esses reis e conquistou suas terras durante uma única campanha militar, porquanto Javé, o seu Deus, o Senhor Deus de Israel, combateu à frente dos filhos de Israel. Finalmente, Josué, com todo o seu exército de Israel, retomou o seu acampamento em Gilgal. Então você vê que foi uma batalha intensa. O povo de Israel marchou a noite todinha, combateu o primeiro rei, o segundo rei, o terceiro rei, o quarto, o quinto, isso, ó, direto, sem descansar, sem dormir, né? A Bíblia não relata isso. Por quê? Porque Deus é com ele. E quando Deus é contigo, quando Deus é comigo, é diferente. Ainda que você passe uma vergonha, passe uma decepção, passe uma humilhação, Deus é contigo. Para exaltar, só vai ser Deus. Para te humilhar, vai ser qualquer um. Mas para te exaltar, vai ser só Deus. Então, devemos dar o devido valor a quem merece, que é o nosso Criador. Fiquem todos na paz, e lembrando que lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Fiquem todos na paz, e até a próxima.